Bom dia! Vamos dar continuidade aos nossos devocionais? Hoje nós vamos ler Livro de Atos, no capítulo 11, dando continuidade. A palavra do Senhor diz assim: Pedro explica-se perante a igreja. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Vocês entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhe exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com o grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu a segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 homens também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: Mande buscar em Jope Simão chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual vocês serão salvos e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Amém? Glória a Deus. Senhor, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. E Ele não faz acepção de pessoas. O Senhor, Ele está pronto para abençoar e encher do Espírito Santo a todo aquele que nele crê, a todo aquele que confessar a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Neste contexto, nós já vimos nos devocionais anteriores sobre essa visão, de Pedro indo à casa de Cornélio. E então chega esse momento aqui no capítulo 11, onde alguns começam a se opor e dizer: Olha, Pedro, os gentios também estão sendo cheios do Espírito Santo. E Pedro diz: Olha, como eu posso me opor a Deus? Se Deus quer abençoar os gentios, então quem somos nós para poder impedir? Se Deus quer abençoar as pessoas, às vezes a gente olha e fala: fulano não é digno. Quem somos nós? Quem somos nós? Deus, Ele conhece o coração. E o desejo de Deus é abençoar a todos, sem exceção. A gente só precisa crer. A gente só precisa ouvir, buscar o Senhor e ouvir a palavra de Deus. Porque aqui no verso 14 diz: Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. O desejo do Senhor é que todos nós sejamos salvos, é que todos nós possamos entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. E se você ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus, entregue hoje. A palavra do Senhor diz: olha, então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Arrependimento. A gente precisa parar, refletir na nossa vida, se arrepender, voltar o nosso coração para o Senhor. E o Senhor, Ele está pronto para nos abençoar. O Senhor, Ele está pronto para nos encher do Espírito Santo de Deus.
É Deus quem nos dá sabedoria, discernimento, entendimento. O Espírito Santo traz arrependimento ao nosso coração. E então a nossa vida é transformada. E o Espírito Santo vem e habita em nós. E ali a gente começa uma nova jornada, uma nova vida com Cristo. E é isso, essas pessoas, os gentios, né, que não eram judeus, que não eram ali da linhagem, eles estavam recebendo o Senhor, porque Deus é este que quer alcançar gerações e nações, povos, raças, de toda língua, de toda tribo, de toda raça. É o que Deus quer, alcançar todos os corações que se arrependem e que se voltam para o Senhor Jesus. Amém? Deus nos abençoe e que possamos nos voltar e entregar o nosso coração para o Senhor, nos arrepender e sermos cheios do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe.